dando continuidade. Método protegido ou padrão, está quase acabando. O método protegido ou padrão, eles estão entre esses dois níveis, o privado e o público, entre o mais restrito e o mais permissivo. São praticamente idênticos. Eles só se diferenciam pela relação de herança entre as classes. Então vamos ver primeiro o método, o nível padrão, que aí fica mais fácil depois a gente ver o protegido, que ele só estende um pouco o padrão. O padrão, a ideia dele é o mesmo nível de acesso que a gente já viu com as classes. Então acho que um exemplo torna mais fácil a compreensão do que eu falar exatamente o que ele é. Então, ó, eu vou tentar acessar o método padrão, o método de nível padrão, chamado faz algo, dessa classe aqui. Então eu vou criar essa classe. Beleza, aqui dentro eu vou ter um método padrão chamado faz algo. Então como ele é padrão, ele não tem modificador de acesso. Nem vou colocar nada aqui dentro porque a gente não vai executar, só vai ver se compila. Beleza, pacote padrão, métodos padrão.java. Beleza, então vou compilar ele. Certo, nada de errado. E aí eu vou tentar agora, por meio dessa classe aqui, acessar esse método. Então eu vou criar uma nova classe, que vai ser bem parecida com essa daqui. Só que essa minha classe vai se chamar acesso. Beleza, e aí dentro de um método qualquer meu, eu vou criar um objeto de métodos padrão e vou chamar pelo método faz algo. Beleza, compilou sem problema, porque a classe acesso está fazendo um acesso ao método faz algo da classe método padrão. Então primeira coisa que eu tenho a conferir, métodos padrão é acessível à classe acesso? Por quê? Porque ela é pública e aí não precisa nem mais justificar nada, né? Então se ela é pública, ela vai ter acesso. E o meu método que eu quero acessar, que é o faz algo, ele é acessível? Ele é por quê? Porque faz algo tem nível de acesso padrão, logo todas as classes que estão no mesmo pacote em que a classe onde esse método está definido, que no caso é a métodos padrão, está dentro. Então, ó, métodos padrão e acesso estão ambas dentro de aula 2 padrão. Então, por isso, esse acesso aqui, ele é permitido. Outro exemplo, acessar esse mesmo método que a gente está utilizando por meio da classe aula 2 padrão, outro pacote, acesso. Então, nota que a gente vai ter agora uma classe bem similar a essa daqui, inclusive ela vai ter o mesmo nome simples, com a diferença que em vez de estar no pacote aula 2 padrão, vai estar no pacote aula 2 padrão, outro pacote. E vou compilar. Aí a gente já vai notar que aqui na verdade antes é porque não importou. Como está em pacote diferente, beleza, o que está falando aqui é que o nosso método não é público, não pode ser acessado fora do pacote. Tá? Então aqui é um exemplo em que a gente pode visualizar como que o nível padrão pode restringir o acesso ao membro em que ele foi aplicado. Tá, o membro protegido, além dessa característica de acessar todos, de tornar o membro acessível a todas as classes de dentro do pacote, além disso, ele considera também que as subclasses, por meio da herança, e esse por meio da herança não está em maiúsculo à toa, esses membros também conseguem ser acessíveis às subclasses por meio da herança, independentemente de onde essa subclasse foi definida. Ou seja, independentemente de qual pacote em que essa classe está inserida. Exemplo também, ó. Eu vou criar agora mais uma classe dentro ainda desse exemplo. Eu vou criar essa classe aqui.
que vai estar dentro do pacote aula 2 protegido herança. Beleza. Se eu tentar, obviamente, assim como eu tentei na outra, compilar aula 2 protegido, herança, acesso, a gente vai ter o mesmo erro, né? O método nosso é padrão e a gente está tentando acessar de uma classe que não está no mesmo pacote. O que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Ó? Tentar acessar esse método faz algo agora, em vez de criando um objeto, tentar usar ele pela herança. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, eu vou dizer que acesso é subclasse de métodos padrão, beleza? E que ela está chamando esse método por meio da herança estabelecida, né? Então agora eu vou compilar acesso perdão. Aqui não ia funcionar mesmo porque ainda está nível de acesso padrão. Então, para a gente definir ele como sendo protegido, a gente adiciona um modificador de acesso protected, mas não é aqui. É lá em métodos padrão. Protected, né? Beleza. E agora a gente compilando, ele já vai aceitar, tá? Por quê? Porque embora a nossa classe que está acessando o membro faz algo não esteja no mesmo pacote da classe em que faz algo foi definido, a gente tem uma relação de herança e esse nosso membro está sendo acessado por essa relação de herança. E o que eu quero dizer por essa relação de herança? É que se a gente mantivesse esse código aqui, ó, que era o código anterior, né, métodos padrão P é igual... cria um novo objeto de métodos padrão, às vezes eu desligo. Criei um objeto de métodos padrão e agora estou chamando o meu método faz algo. Então agora se eu tentar recompilar ele não vai compilar por quê? Porque a gente não está fazendo uso, a gente não está acessando esse membro por meio da herança. Tá? Quer dizer, por meio da herança o objeto que está chamando esse método não é o objeto que a gente vai aprender depois, this. Tá? A gente está criando um objeto e aí tentando fazer o uso dessa relação que existe entre eles. Tá? Então, seguindo. Aqui tem uma pegadinha que eu não sei nem se eu já comentei. Após a subclasse herdar o membro protegido... tá. Como as outras subclasses... aqui é uma pegadinha que pode ter a respeito do padrão. Vamos pegar o exemplo aqui. Ó. O que ele está falando é... Eu vou criar essa classe aqui. Uma outra classe... e vou tentar invocar o método faz algo. Então nota que essa nossa classe que a gente está criando, ela está em outro pacote, dentro de protegido herança, está dentro do mesmo pacote de acesso, mas está em um pacote diferente de onde o método faz algo foi definido. Outra classe .java, beleza. Beleza, tá. Certo, e agora eu vou tentar acessar aqui dentro de um método qualquer. Vou criar um objeto de acesso. E vou acessar o método faz algo. Né? Então, acesso já compilou. Né? Significa que ele já conseguiu trazer para si. Compilou nada. Tem acesso protegido. Porque eu mudei lá. Beleza, ele já compilou. Então, ele trouxe para si o método faz algo. Agora eu estou numa outra classe, dentro do mesmo pacote de acesso,
Como ele já trouxe para ele, eu vou acessar por meio dessa minha outra classe aqui que está no mesmo pacote. Então, Java C, aula 2, protegido, herança, outra classe, .java. Ele não vai aceitar por quê? Porque na hora em que a gente faz, a gente utiliza o método que era protegido por meio da herança, ele torna esse método ali dentro agora privado. Ou seja, só dentro daquela classe em que eu estou, no caso, só dentro de acesso, eu conseguiria acessar esse método que eu herdei. As outras classes que por meio de mim querem usar esse método, não vão conseguir. Então é isso que está sendo dito aqui nessa parte, da pegadinha. Beleza, e só para reforçar um pouco, eu trouxe o exemplo que é dado no livro. Então imagina que a gente tem esse cenário aqui, ó. Eu tenho trechos de códigos que eu estou chamando de D, livro, D, R e I. D é a definição do método goFast, ignora que está sem retorno e etc. Então eu tenho o método goFast sendo definido, que faz alguma coisa. Eu tenho, paralelamente, um método chamado doStuff, que só faz chamar o método goFast, ele chama o método goFast. Aí eu tenho outro trecho de código independente, que tem um método chamado doThings, que dentro dele ele cria um objeto da classe SportsCar, imagina que essa classe existe, que ela é pública, e chama pelo método goFast lá dessa classe. E um terceiro trecho de código também independente, chamado doMore, que chama pelo método goFast. A gente vai analisar várias situações dentro desse cenário e ver o que compila e o que não compila. Então aqui, ó, imagina que eu tenho um pacote chamado pacote A. Dentro desse pacote eu tenho a minha classe SportsCar, que foi considerada agora há pouco, e dentro dela eu tenho o trecho D, ou seja, eu estou definindo o método goFast dentro da classe SportsCar. Existe ainda dentro desse pacote A as classes Convertible e Driver. Essas duas classes estão dentro do pacote A, mas só a classe Convertible ela é herdeira, ela estende SportsCar. Então aí, qual que é a ideia dessa figura? É mostrar o que compila e o que não compila. Nesse caso, se dentro da classe Convertible eu tiver esse trecho de código R, esse trecho vai compilar ou não vai compilar. Mais uma vez, desconsiderando o detalhe de retorno, etc. Esse trecho R, ele vai compilar por quê? Ó? Ele tem um método doThings, que lá dentro ele está criando um objeto de SportsCar. SportsCar é público, né? Logo ele vai ter acesso, e ele está chamando pelo método goFast lá dentro da SportsCar. Essa goFast, ela está com nível, nesse caso, com nível de acesso padrão. Ele vai conseguir acessar daqui, por quê? Porque Convertible está no mesmo pacote que SportsCar. Então ele vai conseguir acessar essa informação. E o doMore? O doMore, se ele estiver dentro de Convertible, ele também vai compilar. Por quê? Porque a gente está chamando o método goFast. Nota que eu não estou colocando nada .goFast, eu estou chamando goFast diretamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai assumir que esse método é dele, é de Convertible. Acaba sendo por quê? Por conta dessa relação de herança, né? Então teve essa herança, esse método goFast passou a ser inserido dentro de Convertible. E aí eu consigo chamar ele normal. Eu tenho acesso para chamar ele? Tenho, por quê? Porque Convertible está no mesmo pacote de SportsCar. Tá, e aqui em Driver? Em Driver, se eu colocar o trecho R, eu vou conseguir ter acesso? Vai conseguir compilar esse código? Vai, por quê? Eu estou criando um objeto de SportsCar, beleza, SportsCar ela é pública, está acessível, e estou chamando pelo método goFast, que está dentro da classe SportsCar, que está no pacote A, que é o mesmo pacote onde Driver foi definida. Como elas estão dentro do mesmo pacote, isso daqui compila. No livro tem mais um exemplo aqui do I, aqui do lado, que eu achei totalmente desnecessário, porque isso aqui não vai compilar de qualquer forma se não existir uma relação de herança entre as duas classes. Então eu nem considerei, porque todos eles não vai compilar. Tá, agora considerando que a classe Driver, ó, nota que aqui as três estavam no mesmo pacote. Agora a classe Driver foi para o pacote chamado B. O nosso método R vai continuar compilando? Não tem nada a olhar dentro de SportsCar e dentro de Convertible, porque não mudou nada. Estava compilando, vai continuar compilando. Eu mudei agora a classe Driver para o pacote B. Será que ela vai continuar compilando? Ela não vai compilar. Ela não vai compilar por conta da segunda linha. Assumindo que SportsCar é pública,
a nossa classe driver vai ter acesso a ela. Então a primeira linha compila. Já a segunda não compila por quê? Eu estou chamando pelo método GoFast e o método GoFast foi definido em Sportscar como sendo padrão. Logo, só as classes que estão dentro do pacote A conseguem acessá-lo. Nesse outro exemplo, o que mudou? Agora, ó, além da classe driver, a classe convertible também foi para o pacote B. O que acontece por consequência? Param de compilar todos os métodos. Vamos ver cada um deles. O método R, dentro de convertible, ele para de compilar por quê? Ele para de compilar por conta do mesmo detalhe do anterior, né? Eu estou num pacote diferente e eu estou chamando pelo método GoFast, que tem nível de acesso padrão, só pode ser acessível pelas classes que estão dentro do mesmo pacote. Como o convertible passou para o pacote B, ele não tem mais acesso a esse método. E o método I? O método I passa a não compilar mais pelo mesmo motivo. Embora a gente tenha aqui uma relação de herança entre esses dois, e essa sintaxe não esteja errada, eu não tenho acesso ao método GoFast porque ele tem nível de acesso padrão e a minha classe está em pacote diferente. A classe driver, a gente não mexeu nela, continua não compilando. E aqui é um exemplo que dá bem a diferença para a gente identificar entre o padrão e o protegido. Ó. Nota que todos os métodos têm o mesmo resultado. D compila, o método R aqui em convertible não compila, o método R em driver também não compila, nota que está a mesma coisa, mas o método I aqui passou a compilar. Passou a compilar por quê? Passou a compilar porque eu defini agora que GoFast é protegido. Então ele é acessível pelas classes que estão dentro do mesmo pacote, no caso aqui não tem nenhuma, e é acessível pelas subclasses por meio da herança, né, aqui. Então só esse caso vai compilar. Por que esse daqui não vai compilar? Por aquele mesmo exemplo que a gente deu. Eu não estou fazendo uso da herança nessa invocação. E é isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisa, manda comentário.